O que acontece quando a gente finalmente vai dessa para melhor, saca? Lembra daquela entrevista do Telegraph em 2014? Eles conversaram com uma galera do Reino Unido e quase 60% das pessoas disseram que acham que a gente continua existindo de alguma forma. Nos Estados Unidos, um país ainda bem religioso, o Pew Research perguntou para a galera em 2015 o que eles acham que acontece depois que a gente morre. Adivinha só? 72% dos americanos acham que a gente vai para o céu, um lugar onde as pessoas que tiveram uma vida boa são recompensadas eternamente. E sabe o que mais? 54% dos adultos americanos acreditam no inferno, um lugar onde as pessoas que fizeram besteira na vida e não se arrependeram são punidas para sempre. Com isso em mente, vamos falar sobre o que rola quando a gente bate as botas. Os médicos consideram que a pessoa morreu quando o coração para de bater e não tem mais atividade elétrica no cérebro. É tipo um ponto final, embora a gente possa segurar as pontas um pouco mais com a ajuda das máquinas. Também tem a parada cardíaca, que é quando o coração para de bater e o sangue para de circular no corpo. O interessante, e até mesmo surpreendente, é que pessoas que tiveram uma parada cardíaca, mas foram trazidas de volta à vida, contaram que estavam conscientes do que estava rolando ao seu redor. Alguns relatam até terem caminhado em direção à luz durante uma experiência quase morte. Agora, se você for ressuscitado daquilo que chamamos de morte clínica, vai ter uns míseros 4, 6 minutos extras de vida. Mas vamos supor que você chegue até a luz e passe por ela, aí sim estamos falando da morte biológica. Fim da linha, jogo encerrado, você está mortinho da Silva. É nessa parte que as coisas começam a ficar meio desagradáveis, mas, sinceramente, quem se importa, você já está morto. Assim que você realmente se foi, seus músculos relaxam, o que significa que seu esfíncter também relaxa, então aquele lanche com um baita hambúrguer e as indigestões que você teve podem se espalhar. Os gases também podem escapar e causar um mau cheiro. O mesmo vale para o xixi na sua bexiga, então morrer repentinamente pode ser meio constrangedor. E, rapazes, acredite ou não, vocês até podem ter uma ejaculação. No caso das mulheres, se estiverem grávidas, é possível que ocorra o chamado nascimento no caixão após a morte, mas isso não é algo comum. Em vez de realizar o trabalho de parto, são os gases acumulados no abdômen que ajudam o bebê a sair para o mundo. Quando o corpo se livra do que está retido dentro dele, podem ser ouvidos sons pela boca, como se o ar estivesse escapando. Enfermeiros e pessoas que lidam com cadáveres frequentemente relatam ouvir gemidos e suspiros vindos dos mortos, dando a sensação de que ainda estão vivos. É possível até mesmo ocorrer movimentos musculares, mas isso não significa que haja vida, são apenas contrações musculares. E se você morreu de bruços, pode ocorrer uma ereção breve, pois o sangue se acumulou nessa região específica. Todo o sangue do corpo se concentra em uma área particular. Esse fenômeno é chamado de livor mortis e é parcialmente responsável pelas manchas escuras e roxas que você vê na TV. São coisas interessantes que podem ocorrer logo após a morte. Sem o fluxo de sangue pelo corpo, ele começará a esfriar, o que é conhecido como albor mortis ou simplesmente o frio da morte. Esse resfriamento continuará até que a temperatura do corpo se iguale à do ambiente. Em cerca de 2 a 6 horas, ocorrerá a rigidez do corpo, conhecida como rigor mortis. Isso acontece porque o cálcio entra nas células musculares. As células começam a se deteriorar devido à falta de circulação sanguínea, o que resulta no crescimento de bactérias e no processo de decomposição. Pode parecer estranho, mas aquela sensação de que seu cabelo e unhas estão crescendo após a morte não passa de uma ilusão. Na verdade, é a pele que está se contraindo e dando essa aparência de crescimento. A pele também pode se soltar e formar bolhas no corpo. O próximo estágio é a putrefação, quando as bactérias e micro-organismos começam a se alimentar do seu corpo. Em pouco tempo, você começará a exalar um odor extremamente desagradável, algo tão terrível quanto você possa imaginar enquanto estava vivo. Uma pessoa descreveu o cheiro como uma combinação de ovos podres, fezes e um banheiro sujo que ficou abandonado por um mês, multiplicado por 1000. É horrível. Nesse ponto, tudo que é macio se desintegra e se liquefaz, enquanto coisas como ossos, cartilagens e cabelos permanecem intactos. Na verdade, o processo de decomposição começa assim que o corpo é colocado no solo. No entanto, se você for embalsamado e enterrado, a decomposição pode ser mais lenta. Se o corpo for deixado exposto, ele se liquefaz em cerca de um mês, sendo alimentado por insetos, larvas, plantas e animais.
Quando você é enterrado, alguns especialistas afirmam que pode levar de 8 a 12 anos para que você se reduza a nada além de um esqueleto. Após cerca de 50 anos, até mesmo os ossos se tornam parte da terra. É importante ressaltar que a taxa de decomposição varia de acordo com diversos fatores, muitos dos quais são difíceis de enumerar aqui. No entanto, acredito que você tenha entendido o processo. Embora algumas pessoas relatem experiências de quase morte surpreendentes e fascinantes, nem sempre é assim. Um usuário do Reddit descreveu sua experiência como um vazio negro. Sem pensamentos, sem consciência, nada. Alguns filósofos, como o francês René Descartes, acreditavam na separação da alma do corpo, assim como muitas religiões afirmam, sugerindo que algo pode persistir após a morte. Friedrich Nietzsche abordou o conceito da eterna recorrência, que sugere que toda existência ou energia no universo ocorre de forma perpétua, repetindo-se infinitamente. Isso implica que você viverá a mesma vida repetidamente, para sempre. Essa ideia não desperta em você o desejo de viver bem? Podemos estabelecer uma relação com a crença budista da roda do Sansara, na qual todas as almas e vidas iniciam um novo ciclo após a morte, embora não seja exatamente a mesma vida. Esse fenômeno é conhecido como reencarnação, e algumas pessoas acreditam que está conectado ao que ocasionalmente chamamos de déjà vu. Os budistas acreditam que é possível romper esse ciclo vicioso alcançando a verdadeira iluminação e atingindo o estado de nirvana. Por outro lado, há quem acredite que, após o fim de nossos corpos, seremos recebidos no céu, onde desfrutaremos de comidas deliciosas e da companhia de belas donzelas que nos deixarão encantados. Essas são questões que não podemos afirmar com certeza, mas adoraríamos ouvir o que você pensa. Compartilhe seus pensamentos nos comentários e, por favor, não morra por nossa causa. Agradecemos por assistir e, como sempre, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Nos vemos na próxima vez.